Boa noite a todos. Eu sou Patrícia Cobra Vivas, sou facilitadora e helper em Pathwork, sou consteladora com maestria em novas constelações por Brigitte Champetier de Ribes. E nessa noite a minha ideia, a minha proposta é apresentar o método Cabeça do Dragão, que até o início dessa pandemia ele era simplesmente um workshop Cabeça do Dragão, e com ele eu vinha trabalhando desde 2012. Mas nesse momento, no início da pandemia, ele acabou se tornando um método, na medida que eu incluí o Despertar do Dragão, desenvolvi no início da pandemia, e paralelamente eu desenvolvi também o trabalho da Cabeça do Dragão individual. Então eu vou contar um pouco para vocês sobre o trabalho, sobre como eu cheguei ao trabalho, e um pouco para que a gente possa, que vocês possam compreender o trabalho e também como o andamento dele foi chegando então até a formação. E o ano passado nós formamos 12 pessoas e nesse ano de 2021 iniciaremos uma nova formação em agosto de 2021. Então, eu estudei astrologia há muitos anos com a Jane Leibniz e eu tinha uma ideia de que eu poderia fazer a vivência dos mapas, que eu não queria ser astróloga, mas que eu ia encontrar uma forma onde as pessoas pudessem experimentar e vivenciar os seus mapas astrológicos. E assim, dentro da minha visão, tendo uma profundidade, uma compreensão maior dessa sua experiência de vida. Os anos se passaram e muitas coisas aconteceram, que eu não vou entrar em detalhes agora. Muitas coisas aconteceram, os anos se passaram, muitos anos. E em 2009, no segundo ano da minha formação de constelação, eu tive um insight. Falei, puxa, agora eu tenho a ferramenta para fazer o que eu queria fazer. Eu tenho a ferramenta para realmente poder trazer a vivência do mapa astrológico utilizando a ferramenta da constelação familiar. Para aqueles que não conhecem o trabalho das constelações familiares, é um trabalho fenomenológico desenvolvido por Bert Hellinger e onde nós entramos num campo familiar e por ressonância nós sentimos o que as pessoas sentiam ou sentem. A minha ideia naquele momento era, eu posso fazer o mesmo com os planetas. Então as pessoas poderão naquele momento, realmente chegar a vivenciar seus mapas, sendo que os participantes, como em uma constelação, ao invés de entrarem no lugar de pessoas do sistema ou de questões, elas entrariam no lugar dos planetas. Então, em 2009, eu tinha vários grupos de Pathwork na época, eu convidei as pessoas e umas 14 pessoas aceitaram e nós fizemos um ano de experiência onde eu fazia os mapas astrológicos e as pessoas nós vivenciávamos esses mapas. Até então, eu era um grupo experimental, eu não tinha ideia, naquele momento, de utilizar o olhar da cabeça do dragão. O que eu pensei naquele momento foi, eu vou, no final do trabalho, eu faço um movimento sistêmico com a cabeça do dragão. Só que nesse último dia foi tão especial, foi tão rico e profunda a experiência, que eu disse, é esse o olhar. Então, claro que naquele momento eu estava desenvolvendo um trabalho onde eu estava integrando duas técnicas. E eu fui muito cuidadosa, eu fui e sou muito cuidadosa nessa integração. Né? Eu tenho muito respeito pela astrologia, tenho muito respeito pelas constelações. Mas então eu fui passo a passo construindo isso internamente e também me construindo internamente de forma que eu realmente pudesse lançar esse trabalho. Então, em 2009 eu tive um insight. Em 2012, eu trouxe o primeiro workshop. O primeiro workshop aconteceu aqui em Floripa, no meu espaço. E na época, eu fiz com um grupo de 12 pessoas.
que até então era só o máximo que eu fazia, né? E eu pude começar a compreender a riqueza do trabalho. Isso foi se dando e as pessoas alguns amigos foram me convidando, Maria da Glória em São João do Boa Vista, Leonardo Figueiredo em Brasília, Maria Conceição Cedraz na Bahia, em Salvador, e assim muitas outras pessoas foram me convidando a levar o workshop Cabeça do Dragão às suas cidades. Sendo que até o ano passado, né, antes da pandemia, em torno de 1.500 pessoas tinham participado, realizado a sua Cabeça do Dragão, e também eu já tinha levado em torno de 15 cidades no Brasil, além de Buenos Aires e Montevidéu, né? Então, eu mesmo não dimensionava a amplitude, o corpo que a Cabeça do Dragão ia tomar, né? Eu super agradeço e reconheço a contribuição de cada um dos organizadores, que sem eles realmente a Cabeça do Dragão não podia ter tomado a dimensão que tomou, né? Então, nesse período, o que eu faço no workshop Cabeça do Dragão, que é importante contar para aqueles que não conhecem? Tem alguns que estão aqui juntos, que já participaram, já fizeram a sua vivência. Mas no Cabeça do Dragão, o que nós fazemos? Eu faço o mapa astrológico das pessoas e no momento do trabalho, o que acontece presencialmente é que eu montava, e possivelmente vou continuar fazendo presencial, espero que em breve, eu monto a mandala da pessoa, mandala astrológica no chão, e trago o mapa astrológico da pessoa refletido no chão. O que é o mapa astrológico? É o mapa natal, é o mapa do momento que a pessoa chegou na Terra. Então, nós vivenciamos esse momento, o mapa astrológico do momento do seu nascimento, nós vivenciamos o mapa daquele momento, o retrato do céu daquele momento. É importante que se diga que dentro da cabeça do workshop Cabeça do Dragão não existe nenhuma análise astrológica. Eu não faço interpretação do mapa, eu não faço análise astrológica. Nós realmente vivenciamos o mapa, né? Dentro da vivência presencial, do workshop presencial, as pessoas entram no lugar dos planetas e a pessoa chega então na Terra no momento do seu nascimento, né? Desde o início da pandemia, aliás, na verdade, desde setembro, onde nós fizemos o primeiro workshop online, o que acontece é que também as pessoas entram no lugar dos planetas do mapa da pessoa, mas elas estão à distância. E por incrível que pareça, é tão profundo quanto presencial. E é tão incrível quanto presencial. As pessoas estando em lugares diferentes no Brasil ou no mundo, as experiências são tão ricas e profundas quanto presencial. Então, a partir desse momento que as pessoas começam a experimentar o mapa, a vivenciar os planetas, o que vai se dando é que os planetas vão mostrando questões onde a pessoa está presa ou emaranhada em questões do seu sistema, em questões onde, de alguma forma, ela está se impedindo de se realizar diante da vida, de dar o seu melhor à vida e de chegar a realizar o seu propósito de vida. Então, eu não me dava conta que isso acontecia no início, né? Eu sabia que questões iam surgindo, mas eu fui me dando conta ao longo do tempo, ao longo do processo de desenvolvimento do workshop Cabeça do Dragão. Então, desde 2012, são 8 anos já, 9 anos, estamos indo para 9 anos, que esse trabalho acontece. Desde o Insight são 11 anos já. Então, o que nós vamos trabalhar nesses workshops é realmente o que impede a pessoa de realizar o seu propósito. O propósito de vida não é simplesmente a cabeça do dragão. O propósito de vida inclui a cabeça do dragão, o meio do céu,
o próprio Sol, que é um vir a ser, é um se tornar esse Sol, né? O Saturno, que também contribui para esse olhar do nosso propósito aqui na Terra. Né? Então, junto com tudo isso, nós vamos vivenciando os mapas, sem nenhuma interpretação astrológica, mas a vivência dos mapas vai trazendo as informações do sistema e de onde a pessoa, de alguma forma, está aprisionada. Ela está se limitando diante da vida. Então, esse é o workshop Cabeça do Dragão, onde eu agrego astrologia e constelação familiar. E com a percepção desse fenômeno que é a constelação, nós entramos no lugar dos planetas. E a partir daí nós podemos, então, trazer e ir liberando passo a passo, até que a pessoa possa se dirigir à sua cabeça do dragão. Em alguns casos nem é possível, né? Em alguns casos, às vezes, a pessoa tem tantas questões, tantos emaranhados, que ela não pode ainda se dirigir a isso. Ainda tem questões a serem trabalhadas. Para algumas pessoas, elas trabalham um tema e isso libera todo o mapa, e isso se acalma, se acomoda e tudo se alinha. Para outras pessoas, muitos temas são trabalhados e isso vai sendo alinhado e passo a passo, até que a pessoa, como eu disse, possa ou não chegar ao seu propósito de vida. Né? Então, até março desse ano passado, 2020, eu só fazia o workshop Cabeça do Dragão presencial. No início, em março mais ou menos, quando começou a pandemia, eu disse, eu preciso continuar levando a Cabeça do Dragão para mais pessoas. E como fazer isso, que até então eu não compreendia como fazer online. Então, eu desenvolvi o que eu chamei de despertar do dragão, porque eu compreendo que nós estamos num momento de despertar. Eu desenvolvi, então, um trabalho que eu chamei de despertar do dragão, que consiste em 5 encontros, onde eu trabalho com movimentos sistêmicos, com teoria, um pouco do que nós vivenciamos no Cabeça do Dragão. Né? No workshop Cabeça do Dragão não trago teorias, mas eu faço vários movimentos sistêmicos, além do trabalho da própria vivência do mapa. Então, o que vai acontecer no Despertar do Dragão quando eu desenvolvi naquele momento eu pensava, vai ser uma síntese do workshop Cabeça do Dragão. Só que à medida que eu fui trazendo, se não me engano, em abril ou maio, eu fiz o primeiro Despertar do Dragão, que são 5 encontros, e cada um desses encontros com temas, onde nós vamos desde da compreensão do pertencimento à ancestralidade até a compreensão da sua cabeça do dragão, passando pelo seu pertencimento no sistema planetário, no sistema cósmico, tendo a compreensão da sua grandeza, da sua alma, né, e da compreensão do seu DNA, da importância do seu DNA humano, que é trazido desde os primeiros ancestrais, e da compreensão do seu DNA cósmico, que também é trazido e determinado pelos planetas no momento do seu nascimento. Então, esse DNA que é cósmico é um DNA de alma, que foi reconhecido por Abraão há séculos, né? O patriarca, Abraão, o patriarca mesmo. Então, dentro desse despertar do dragão, nós vamos trabalhando vários pontos onde são trabalhados no workshop Cabeça do Dragão, que acontece em fins de semana, né? E o Despertar do Dragão em 5 encontros. Na verdade, o que eu fui me dando conta, o que eu achava que era simplesmente uma síntese, se tornou um trabalho por si. Né? E ele, realmente, o que eu compreendo hoje é que ele, na verdade, enriquece o que nós vivenciamos no workshop Cabeça do Dragão. Né? Então, eles se complementam, mas também são 2 trabalhos por si só. Né?
Então, agora em 2020, além do Despertar do Dragão, os facilitadores que se formaram em dezembro como facilitadores do Cabeça do Dragão e eu, então experimentamos várias em nós mesmos, entre nós, experimentamos então como seria fazer o Cabeça do Dragão online. Né? Na necessidade de fazermos online, eu falei, bom, não vou lançar um trabalho que eu não sei o que vai acontecer e como acontecer. Então, nós fizemos durante 4 meses, mais ou menos, de abril, maio até setembro, nós fizemos várias vivências, inclusive ano passado eu fiz 60 anos, e o meu primeiro Cabeça do Dragão, porque até então não tinha quem fizesse para mim, foi feito pela Marta Fontes, que é uma das facilitadoras do Cabeça do Dragão, e foi incrível, foi muito forte, foi muito potente. Para mim, eu pude sentir em mim a potência e da experiência, mesmo sendo online. Né? Mesmo que as pessoas não estejam presencialmente comigo, estivessem à distância, a riqueza que foi, né? Eu dentro da minha mandala aqui em casa, com os planetas posicionados em suas casas, em seus signos respectivos, e as pessoas lá nas suas casas, nas diversas cidades mais distantes, cada uma podendo realmente experimentar como era e como é, e entrar em contato umas com as outras e inúmeros pontos meus serem liberados. Eu sou super grata àquele grupo de pessoas que fez esse trabalho comigo, porque realmente foi muito liberador e muito profundo. Então, em setembro, com a organização da Rebeca Barão, nós fizemos o primeiro workshop online. E vem sendo uma rica experiência, uma rica, profunda experiência, né? Onde todos nós vamos aprendendo e nos flexibilizando e utilizando a nossa resiliência que vem de nossa ancestralidade, usando a criatividade, né? Então, como acontece esse workshop online? Né? Então, da mesma forma, eu faço o mapa astrológico, as pessoas nas suas casas, nos seus diversos países ou estados, vão entrando no lugar dos planetas, né? A pessoa com o seu mapa astrológico, ela vai sentindo como é entrar no trabalho, como é mergulhar nessa experiência do momento do seu nascimento. E como o Raimundo, que é uma pessoa que experimentou o Despertar do Dragão, disse outro dia, incrivelmente, o que a princípio parece impossível, nós realmente conseguimos transformar em algo que é como se a gente tivesse presencialmente. É como se estivéssemos íntimos no terceiro dia, como presencial acontecia, como se as pessoas fossem amigos de infância e tivessem se conhecido sempre. A mesma coisa acontece no online, né? Então, as pessoas realmente entram numa intimidade grande, profunda, e a partir da entrega de cada um isso vai acontecendo. E cada um vai podendo dar os passos, tanto com os movimentos sistêmicos, que eu proponho durante o trabalho, antes do trabalho e depois do trabalho, vários movimentos sistêmicos, onde a pessoa pode realmente ir se preparando para a vivência do seu mapa e depois nós vamos nos encaminhando para esse fechamento, para essa conclusão ao final. Então, esse é o trabalho do workshop Cabeça do Dragão presencial, o Despertar do Dragão, que hoje é online, o workshop Cabeça do Dragão online. Então, o que eu fui identificando com esse tempo é que sim, também era possível fazer os atendimentos individuais do Cabeça do Dragão. Eu já fazia constelações online há muitos anos, eu atendo muitas pessoas de fora, então já fazia constelações online, mas eu achava impossível fazer o workshop, o atendimento individual online. Então, o que foi acontecendo foi que, com a pandemia, isso se tornou necessário.
E eu comecei então a fazer também os movimentos, os atendimentos individuais da vivência do Cabeça do Dragão. E como acontece, né? Diferente de um workshop, ou diferente do workshop presencial ou online, onde as pessoas, outras pessoas do grupo, experimentam o lugar dos planetas, no atendimento individual, a pessoa que está se trabalhando, ela entra no lugar dos planetas. E em algum dos lugares onde eu senti necessidade, eu entro no lugar. Então, da mesma forma que no workshop presencial ou online, o que a pessoa vai trazendo de informação com a sua experiência ali, nós vamos dando passos de liberação, utilizando a ferramenta das constelações, até que a pessoa possa sentir que tudo se acalmou, tudo de alguma forma, o possível naquele momento, foi liberado e que ela possa então se dirigir ou não à sua Cabeça do Dragão. Né? Então, isso o que eu achava, tantas coisas que eu achava impossíveis no início da pandemia, essa forma também os atendimentos individuais se tornaram possíveis para a liberação e o acesso de mais pessoas também a esse trabalho. Né? Então, e nós fizemos também um módulo avulso dentro da formação, um módulo extra, de forma que as pessoas, os facilitadores que se formaram em dezembro, pudessem realmente também se capacitarem para realizar esses atendimentos individuais. Então, os facilitadores que se formaram no ano passado, se vocês quiserem mais informações sobre eles, as lives que nós fizemos estão no meu YouTube, as gravações dessas lives, e vocês podem ali compreender a trajetória de cada um deles até que eles chegaram à Cabeça do Dragão e se tornaram facilitadores dela. Né? Então, nesse processo, eu fui me dando conta que o workshop não era mais simplesmente um workshop, que ele se tornou um método. Então, e a ideia dessa live é apresentar esse método. Então, por isso eu comecei falando do primeiro trabalho original e do que foi sendo desenvolvido na medida que a pandemia me empurrou, de alguma forma, porque se não fosse a pandemia, eu acho que eu estaria fazendo os workshops presenciais e viajando o Brasil e os vários países, somente eu estaria fazendo isso para sempre. Mas a vida vai nos conduzindo. E realmente a riqueza que foi compreender as várias possibilidades, não sem medos, não sem inseguranças, não sem dúvidas, mas a riqueza que foi, agora eu compreendo, de ter tido esse impulso do Cabeça da pandemia para impulsionar o Cabeça do Dragão a muitos mais e de uma forma mais ampla através do online, tanto em grupo quanto individual, e com o Despertar do Dragão. Então, ele é um método. E agora nós estamos lançando para 2021 a segunda formação do workshop Cabeça do Dragão, e agora que é a formação do método Cabeça do Dragão. Nessa formação, nós temos 15 módulos. Nesses 15 módulos, nós trabalhamos astrologia, módulos de astrologia, módulos de constelações familiares, módulo de antroposofia com um biográfico, módulo de meditação, onde nós aprofundamos, porque a minha ideia quando eu lancei a formação era que realmente as pessoas também pudessem se trabalhar e aprofundar o seu autoconhecimento para que possa realmente se tornar um facilitador do Cabeça do Dragão, que exige muita presença, muita consciência, muita maturidade e alinhamento. Né? Então, dentro do trabalho da formação, nós temos esses módulos. O único pré-requisito para essa formação é que a pessoa tenha feito a sua Cabeça do Dragão
ou individual ou online, ou individual ou em grupo, né? Presencial ou online. Então, esse é o único pré-requisito, de que a pessoa tenha participado do trabalho do Cabeça do Dragão. Porque senão não faria sentido a pessoa fazer uma formação sem ela compreender o quanto ela se sente chamada a isso, né? Dentro desse trabalho, todos os facilitadores são formados em constelação e têm larga experiência em constelação. Os astrólogos também, professores, têm larga experiência, anos de experiência e de capacitação dentro da astrologia, com vários outros olhares também e ferramentas agregadas. A Maristela Francener, que é quem traz o biográfico, é uma pessoa que é uma formadora de biografia, de biográfico e que tem uma larga experiência também, né? E a Djanira Ribeiro Cavalcante, que também é uma meditadora incrível, uma mestra, Helper Imperfect, e ela traz a meditação de uma forma muito enriquecedora, de uma forma profunda, onde nós realmente reconhecemos um salto a cada um dos módulos, obviamente, mas com essas ferramentas que nós agregamos para que as pessoas possam se conhecer mais profundamente. E também que as pessoas possam trazer na sua autobiografia esse olhar dos seus setênios, como é trazido no biográfico. Então, o único pré-requisito para a formação é ter feito o workshop ou ter feito a vivência do seu mapa, dentro com um dos facilitadores ou comigo. E também, dentro da formação, nós temos alguns pré-requisitos para que a pessoa se forme. Nós temos a prática supervisionada, que acontece desde o 2º ou 3º módulo, nessa próxima formação. Nós temos estágio supervisionado, nós temos a biografia e nós temos horas dessa prática que começam, como eu disse, desde o 2º módulo, né? Então, nós vamos, ao longo desse trabalho, tendo sim aprendizados, mas tendo sim muita prática, porque eu compreendo que tanto nas formações de constelação quanto na do Cabeça do Dragão, exige que o facilitador, para que se torne facilitador, ele realmente tenha tido experiência. Ele tenha tido experiência. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos vivências com os colegas, vivências introdutórias, módulos, onde eu vou acompanhar, eu vou dar junto com os professores, eu vou sempre estar como professora junto com os professores, quer seja de astrologia, quer seja de constelação. E dentro desses módulos nós teremos sempre vivências desde o pequeno, desde uma pequena observação até a possibilidade da condução de um trabalho inteiro do seu colega, né? Então, essa os pré-requisitos para que a pessoa depois se forme, né? O pré-requisito para entrar é ter feito o trabalho, mas para se tornar um facilitador, eu preciso que as pessoas tenham experiência, né? Quando eu pensava em fazer a formação, eu pensava, mas é muita responsabilidade minha, é muita responsabilidade fazer o trabalho e é muita responsabilidade formar pessoas. E o que eu fui compreendendo é que sim, muita gente diz, mas é uma formação muito exigente. Pode até ser, mas eu realmente prefiro que seja exigente e que pessoas que realmente tenham interesse em participar venham fazer parte, do que formar milhares de pessoas sem a solidez do trabalho, sem a consistência do trabalho. Então, a nossa ideia é começarmos a formação em 6 de agosto de 2021. De 6 a 8 de agosto vai acontecer o primeiro módulo
da segunda formação do método, ou seja, quase a primeira, né, mas a segunda formação do método Cabeça do Dragão. Começamos em agosto, mas em maio, 14 a 16 de maio, eu farei um módulo introdutório. O que é esse módulo introdutório? A ideia é que pessoas que têm dúvidas sobre se querem ou não participar, pessoas que ainda não fizeram o workshop Cabeça do Dragão e que mais próximo desejam fazer, né, experimentar para que possam futuramente realmente começar essa formação em agosto. Então, esse módulo introdutório será dado por mim, onde eu farei a vivência dos mapas como em um workshop, mas também com a visão da formação do método Cabeça do Dragão, trazendo uma pincelada de cada uma das ferramentas que serão trabalhadas ao longo dessa formação de 15 módulos, né? A organizadora desse trabalho, essa formação tem a minha coordenação e o meu acompanhamento em todos os módulos. Eu darei os módulos junto com os professores, e a organização é da Rebeca Barão. Então, se vocês quiserem mais informações, se vocês quiserem saber mais sobre os pré-requisitos, sobre os módulos, você pode acessar a página www.cabecadodragão.com. Você pode procurar a Rebeca Barão, que ela pode trazer mais informações e aprofundar melhor as dúvidas que possam ter ficado com essa live, né? E uma das coisas interessantes que nós pensamos foi apresentar, como durante esses últimos meses nós apresentamos os facilitadores formados em dezembro do ano passado e as suas histórias. Agora, a partir de janeiro, com a primeira live com Sandesh, que é astrólogo aqui em Floripa, nós começaremos a apresentação dos professores. Então, serão lives onde terão bate-papos sobre um pouco da história da pessoa, do professor que dará o módulo, e também sobre uma pincelada da teoria que será dada em cada módulo. Então, a nossa ideia é que de agora, janeiro, até agosto, nós tenhamos apresentado todos os professores e todos os temas. Então, a cada mês ou a cada quinzena, se você quiser participar e nos acompanhar, você pode também ter essa riqueza de conteúdo, de aprendizado, tanto com as histórias de cada um dos professores, quanto com os temas de cada um dos módulos. Então, a nossa ideia é que você possa receber essas informações e se encantando um pouco com cada um dos professores, com cada beleza e a sabedoria de cada um deles. Eu tenho certeza que você não se arrependerá, né? Que realmente as pessoas que eu convidei são pessoas que trazem muita riqueza, muita sabedoria, com realmente muita experiência, tanto na área de astrologia quanto na área de constelações familiares. Eu acho que é isso que eu gostaria de trazer hoje, e eu espero que você possa estar conosco tanto nas lives quanto nos nossos próximos trabalhos, para experimentar um pouco o que são esses trabalhos e depois, quem sabe, vir se tornar um facilitador. Uma coisa importante, a nossa ideia é que essa formação seja dada um mês sim, um mês não, para que realmente as pessoas possam ter um tempo, mas também fazer com um tempo mais curto e que possam se formar, né, dentro desse tempo que é mais ou menos de 2 anos e pouquinho. Então, esses 15 módulos serão dados nesses 2 anos e eu espero que você possa estar conosco nos trabalhos, né, tanto do Cabeça do Dragão quanto do Despertar, quer seja
online, presencial ou individual, que você possa estar comigo ou com um dos facilitadores e, quem sabe, vir fazer a formação e também ser um facilitador desse trabalho. Eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam essa noite e sejam bem-vindos a qualquer momento para o que der e vier estarmos juntos. Boa noite a todos. Até breve.